A partir de agora, no Revista Justiça, Mundo Digital. E agora, no quadro Mundo Digital do Revista Justiça, vamos falar sobre os cuidados que você precisa ter com o seu celular, principalmente quando ele é furtado, quando ele é roubado. Para falar sobre isso, nós convidamos o advogado perito em Direito Digital, o Dr. José Antônio Milagre. Doutor Milagre, seja bem-vindo à Rádio Justiça. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Justiça. E também convidamos a doutora Ana Brocanello, advogada especialista em Direito de Família, que é a vítima, que vai contar um pouco do que ela passou, das consequências desse tipo de abordagem e o que pode ser feito para corrigir ou para trazer um pouco mais de segurança para nós. Doutora Ana Brocanello, muito obrigado por compartilhar essa experiência conosco. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Eu que agradeço o convite mais uma vez. Doutora Ana Brocanello, a senhora pode descrever então como foi esse assalto, esse roubo que a senhora passou? Na última semana, eu estava com o celular no painel do carro preso, num desses suportes, né, que a gente deixa meio que à vista, porque em São Paulo é muito comum a gente aproveitar o trânsito para trabalhar. Então eu estava com o celular conectado, destravado de senha, de qualquer tipo de trava, né? Então ele estava no painel, quando estouraram o vidro do meu carro, entraram praticamente dentro, levaram o celular em funcionamento. A partir daí minha vida virou um caos, porque naquele celular, além de 8, 9 anos desde que eu tenho, né, a marca X aí do celular, ali estavam salvas através da conta, né, que faz esse rastreio, estavam salvas todas as senhas de acesso de e-mail, todos os tipos de aplicativo, redes sociais, mas principalmente todas as contas bancárias, tanto minha pessoal, de 2 bancos, como de as contas jurídicas do meu escritório também estavam em acesso. Em menos de 40 minutos, eles trocaram a senha de acesso desta conta que dá as senhas, trocaram todas as senhas, informações de cartão de crédito, inclusive para que eu não tivesse o rastreio do aparelho, mas também fizeram a limpa não só na minha conta pessoal, como também na minha conta jurídica. Consegui somente descobrir a questão das contas, da senha eu acabei descobrindo no dia, quando eu me direcionei até um shopping center para ir até a operadora buscar um novo chip. Tentei acessar, a gente sabia que eles haviam mudado, mas eu não tinha até então a dimensão, né, do que eles haviam solicitado, do que eles haviam modificado com isso. E no fim das contas, quando no dia seguinte a gente foi acessar as contas da empresa para fazer pagamentos de fornecedor, funcionário, a gente descobriu que eles também haviam transferido, através de transações interbancárias, o dinheiro da conta da empresa para 2 contas de terceiros que a gente não desconhece. E a partir de então foi um tal de troca-senha, bloqueia isso, bloqueia aquilo, até não conseguir mais saber. Ainda não tenho, até nesse exato momento, após 6, 7 dias, o que a gente vai, qual é a dimensão que isso vai causar em geral na minha vida, não só pessoal como profissional. Doutor José Antônio Milagre, com esse relato todo da doutora Ana Brocanello, estamos falando de uma situação vivida em São Paulo, mas que pode ser vivida em qualquer capital, em qualquer cidade brasileira. O que o senhor pode dizer e aconselhar já aos nossos ouvintes? Muito bem, Sérgio. De fato, você colocou muito bem, né? É algo que hoje ocorre recorrentemente em todo o Brasil. Agradecemos já, né, a doutora Ana por se disponibilizar. Eu acredito muito na conscientização como meio de redução das vítimas de golpes e crimes digitais. E a gente sempre costuma brincar, né, que o celular hoje ele é tudo menos dispositivo celular, né? Hoje, o dispositivo móvel ele tem uma função muito forte na autenticação de serviços. Ele é um meio de autenticação, acesso a disco virtual, acesso a e-mail, acesso a comunicador, acesso a meios de pagamento, acesso às contas bancárias. Hoje, o cidadão ele se autentica com algo que ele sabe, uma senha, e algo que ele tem, que é um OTP, um dispositivo que recebe um código para confirmação, que hoje convencionou ser muito mais fácil utilizar o celular. As pessoas, hoje nós temos aí milhões de equipamentos terminais móveis no Brasil e vários serviços hoje utilizam a confirmação do
acesso por meio do dispositivo, de maneira que, quando alguém se apossa, furta, rouba um dispositivo móvel, infelizmente, antigamente nós tínhamos a possibilidade do reset, então ele fazia um hard format, um hard reset para ele poder usar. Hoje o criminoso vai além, ele tenta acessar os ativos lógicos dessa pessoa, como galeria, como contas bancárias, informações confidenciais em e-mail e discos virtuais, e a partir daí ele já, como ele tem acesso e o celular estava autenticado normalmente, se a vítima não cancelou o seu chip, ele acaba rapidamente tendo acesso a esses conteúdos e desviando, né? Então, ou seja, existe sim uma falha por parte dos serviços que poderiam identificar um comportamento inautêntico, diferente, fora do padrão, mas também é muito importante algumas orientações básicas de segurança, né? Como, por exemplo, a senha do dispositivo é algo muito basilar e algo muito importante, né? Você ter uma senha protegendo o acesso ao seu dispositivo, porque aí a única alternativa para o criminoso é formatar. E quando ele formata, ele perde todas as configurações. E também, hoje nós temos a facilidade de deixar o nosso aplicativo de bolsa, o nosso aplicativo de banco com as senhas cadastradas. É lógico, ninguém gosta de redigitar a senha todas as vezes que acessa referido conteúdo. Porém, isso facilita a vida do criminoso, né? Ou seja, o criminoso ele vai chegar e vai ter todos esses ativos ativados. Então, se nós pudéssemos passar aqui algumas orientações básicas para minimizar o risco de, a partir de um furto físico, você perder valores ou o criminoso se passar por você, é isso. A senha no dispositivo e também você disponibilizar aí as senhas para acesso às suas aplicações, você digitá-las, não deixá-las salva, evitando que ele acesse sem qualquer pedido de autenticação às suas contas. Dr. José Antônio Milagre, antes de darmos essas dicas para os nossos ouvintes, eu gostaria de saber da doutora Ana Brocanello, esses prejuízos que a senhora teve, fica por conta de quem? A questão, assim, os aparelhos por minha conta, né? Perdi um aparelho, tive que comprar óbvio que um modelo mais atual, porque já nem existia o modelo antigo, né? Existe, né, o modelo antigo, mas a gente acabando pegando um modelo posterior. Então, esses do aparelho por baixo já foram R$8.000, fora o prejuízo do vidro do carro e tal. Agora, o do banco, como há uma falha na segurança deles, porque, só para vocês entenderem, dos dois bancos, eles não conseguiram acessar, porque eles ainda têm esse dispositivo, que é essa chave de segurança, essa senha, essa autenticação da qual o Dr. José comentou, é feita ainda de uma maneira física. Então, até eu mesmo, à distância do escritório, não tinha acesso a isso, porque essa chave não permitia, tanto que eles bloquearam numa movimentação da qual eles entenderam ser atípica, eles bloquearam automaticamente a conta. No outro banco, esse dispositivo, através de uma senha que ficou gravada, que eu também na hora não me preocupei, porque eu achei que também haveria ou uma autenticação através de uma nova digitação de senha, ou até mesmo da minha digital, não houve. Por quê? Porque essa autenticação já ficou salva dentro do dispositivo, ou seja, a chave de segurança, essa autorização já estava expressa dentro. Mas, então, como há uma falha de segurança, essa parte bancária, ou seja, principalmente das contas do escritório e a minha pessoal, eles fazem uma análise de 72 horas, que é o que eles pedem, mas com certeza esse dinheiro vai voltar para minha conta, porque eles vão ter um rastreio para as contas das quais foi enviada. Então eu consegui bloquear sem nenhum tipo de problema, e o dinheiro com certeza deve estornar a minha conta posteriormente. Dr. José Milagre, é confiável deixarmos, por exemplo, o Google oferece lá uma opção para guardar sua senha, seu cartão de banco. A pessoa está segura com esse tipo de procedimento? Olha, Sérgio, o melhor local para alguém guardar uma senha é na memória. Não existe outra forma mais segura. Qualquer repositório em que você custodie a sua senha, nós não podemos afirmar que eles são 100% seguros, 100% à prova de uma invasão. Muitas pessoas preferem hoje utilizar as senhas salvas, as senhas já cadastradas, manutenção da senha, de maneira que se alguém tem acesso físico ao seu dispositivo, ele vai, a partir do seu dispositivo, acessar tudo que você tem.
seu disco virtual, sua conta bancária, seu meio de pagamento, né? Agora, se você tivesse uma proteção no dispositivo, e mesmo que ele vai passar a ser proteção no dispositivo, uma senha, né, um reconhecimento de digital, ou qualquer dispositivo de autenticação, e mesmo que ele conseguisse acesso, uma proteção adicional, uma senha para e-mail, uma senha para acesso bancário que não está salva, nós dificultamos muito a vida do atacante, do criminoso. Então, a estratégia aqui é dificultar ao máximo, né? Primeiro, instalar um bom software que possa rastrear o seu equipamento. Então, a partir do momento em que ele se conecta no Wi-Fi ou num 3G, o celular emite sinais da localização, da geolocalização, e uma boa prática é você não deixar as senhas salvas, né? Então, eu não recomendaria, Sérgio, esses repositórios. Sempre existe um risco de alguém ter acesso e, a partir daí, se autenticar nos serviços como se fosse a vítima e lesar ela financeiramente. Vamos à situação. Doutora Ana Brocanello já comprou um novo aparelho e qual aula de segurança que o senhor dá para ela e para os nossos ouvintes? Muito bem. Primeiro ponto é você sempre anotar o e-mail do seu equipamento, né? Normalmente ele vem na notinha fiscal, na caixinha do equipamento, mas tem pessoas que perdem, tem pessoas que desconhecem o e-mail, né? O código de identificação único do equipamento, não é o e-mail, é o e-mail. Você deve anotá-lo. Hoje nós conseguimos até bloquear o celular pelo número, já tem essa possibilidade, mas com o e-mail é muito mais efetivo. Então, o e-mail serve para que você torne aquele celular uma caixa de som, caso você seja roubado ou furtada. Ele não vai mais se autenticar nas antenas radiobase. Segundo ponto é configurar uma autenticação para acesso ao equipamento. Então, sempre que ligar o equipamento, eu vou precisar colocar aquela senha, seja através das digitais, seja através de um código numérico. Isso já inibe bastante o acesso indevido. A terceira recomendação muito importante é que para cada aplicação que você usar, principalmente as bancárias, então você que está me ouvindo aí tem um aplicativo do banco, não mantenha senhas salvas, digite a senha sempre para entrar. Tome essa diligência também em relação a e-mails. Imagine quanto conteúdo íntimo, privado, um criminoso vai ter acesso a partir do momento em que acessar o seu e-mail, o seu conteúdo. Isso é muito importante. Uma orientação que eu dou também é que não utilize o mesmo e-mail para todos os serviços. Imagine que você tem o mesmo e-mail que é a recuperação de senha para todos os serviços, para o banco A, para o banco B, para o aplicativo de pagamento C. E quando o criminoso consegue acesso a esse e-mail, ele vai ter acesso ao reset da senha de todos os serviços. Uma dica que eu dou para aquela conta bancária, crie um e-mail só para ela, que você nem usa para mandar mensagem, mas é um e-mail que está lá autenticado na conta, que você tem a senha. Se amanhã tiver algum problema, só você vai ter acesso a esse e-mail. Você reduz muito a possibilidade de ser vítima digital. E uma última orientação importante para os ouvintes, hoje nós temos uma série de aplicativos que servem não só para rastrear o equipamento, tanto para Android quanto para iPhone e iOS nós temos, ou seja, a partir do momento em que o bandido ligar o equipamento, autenticar ou estiver autenticado num pacote de dados, ele vai mandar informações. E o mais importante, nós temos aplicativos hoje de wipe remoto. O que significa isso? Significa exclusão remota dos seus dados. Então imagine que a partir do momento em que se furtou o seu equipamento, você pode acessar o aplicativo e já dar uma ordem de exclusão remota. A partir daí, quando aquele criminoso tentar acessar suas contas, o celular vai disparar a ordem, ou seja, remotamente apaga todo o conteúdo e você tem uma garantia adicional. São aplicativos gratuitos, você pode encontrar nos repositórios. Tomando essas medidas, Sérgio, sem dúvida a gente minimiza muito a possibilidade de, infelizmente, a partir da posse do equipamento, né, do furto do equipamento, como infelizmente aconteceu com a doutora Ana, o criminoso tenha sucesso em desfalques financeiros. Doutora Ana Brocanello, alguma dúvida também para tirar com o doutor José Milagre? Não, somente fica aqui a minha dúvida, né, na questão de como é que eles fizeram para ter acesso a isso, sendo que eu também acreditava, o aparelho tinha o dispositivo de senha para entrar, né, reconhecimento de digital e tudo, mas ele estava destravado por uma questão, tanto que aqui em São Paulo é muito comum eles falarem de pegar o pessoal que está no trânsito justamente por causa do Waze,
e pegar. Mas como que eles conseguiram a ter acesso, principalmente no banco, se teria que redigitar essa senha? Como que eles fazem? O senhor sabe se tem algum tipo de aplicativo, algumas coisas que eles usam, ou foi simplesmente uma casualidade de estar tudo ali sem que eu soubesse que estaria tão aberto essas informações todas? Olha, excelente pergunta da doutora. Realmente, infelizmente, existem alguns aplicativos que a gente não consegue mantê-los funcionando sem destravar o equipamento. Provavelmente era isso que o equipamento estava. Porém, para acesso hoje a um aplicativo bancário, você precisa colocar uma senha e, muito provavelmente, você precisa fazer uma autenticação duplo fator, né? Ou seja, uma digital e assim por diante. Então, é muito difícil. O grande problema é que eu posso configurar para que a senha esteja salva, né? E aí ele entra direto na aplicação bancária. Como no seu caso, provavelmente existia a senha, a autenticação, pode ter ocorrido que nesse momento a aplicação estava em execução. Então, em algum momento pode ter consultado o banco, não encerrou a aplicação, não expirou, não havia dado o prazo de expirar aquela sessão e provavelmente ele entrou. Porque a partir do momento em que ele encerra a sessão da aplicação bancária e a senha não está salva, dificilmente ele consegue autenticar, entendeu? Mas uma boa notícia para a doutora. Peça judicialmente os logs, os registros das autenticações feitas na conta bancária no dia dos desfalques. O banco ele tem a obrigação de manter isso no aplicativo bancário e ele deve fornecer por ordem judicial. Então, provavelmente, ele vai indicar exatamente de como ele se conectou, onde ele estava conectado, em qual região ele estava conectado, a partir do acesso indevido que gerou o desfalque financeiro. O banco tem a obrigação de custodiar, não só como a doutora bem colocou, né, a questão da jurisprudência no sentido do ressarcimento, mas também o banco tem o dever de colaborar na apuração, para identificar quem é a pessoa que se passou, né, pela titular da conta e fazendo esses desfalques. Não somente isso, porque realmente estavam salvas as senhas, eu vejo que eu estava realmente desprotegida. Eu brinco e falo, eu tinha uma arma na mão e nem sabia, né? Porque é o que o Sérgio comentou, o doutor comentou, que hoje em dia a gente faz ligação nesse aparelho, mas ele é o que menos faz, a gente menos usa para uma chamada de voz. A gente faz para todo o resto da nossa vida e de estar tão desfalcada, né? Tão perdida. O que eu mais me sinto lesada nisso tudo, para que fique muito claro, não foi a invasão até da conta, porque isso poderia ter acontecido, por exemplo, num roubo de cartão de crédito ou uma outra situação. É a invasão que eles fizeram na senha, que eu perdi todos os dados, como fotos particulares, de saber aonde isso vai chegar, porque tem fotos da minha filha que é menor de idade, fotos pessoais, fotos até mesmo de documentos particulares mesmo, como RG, CPF, carteira de OAB, ou seja, a gente acaba usando de uma maneira errada ou extrapola ali o limite daquilo e deixa muito a porta aberta, né, até para a bandidagem aí conseguir fazer. A gente não pode dizer que 100% de culpa é deles, porque eu também sinto, e até o doutor falando essa quantidade de coisas que tem para proteger, coisas que eu nunca fiz e vou fazer a partir de agora, que a gente sente o quanto que a gente também deixa ajuda. E a parte maior que todo mundo até me perguntou, Sérgio e doutor, se eu tive raiva na hora, né, da pessoa que me assaltou. Eu sei que quem me assaltou, quem veio, estourou o vidro do carro, levou, na realidade me furtou, né, levou o celular embora, essa pessoa trocou por drogas. E o que passa é que eles passaram para um terceiro, que a gente sabe que existem várias lojas que mexem com esse tipo de aparelho na região central de São Paulo. E o que leva? Para uma pessoa continuar mexendo, fazendo tudo que eles fizeram, né, dessa situação, é porque existe um comércio ilegal por trás. Se não existisse alguém que compra um aparelho segunda mão, roubado, furtado, usa peças ilegais sem que exija uma nota fiscal, a gente não teria metade desses problemas que eu estou tendo, pelo menos hoje, porque não existiria um comércio, não teria um valor comercial esse tipo de situação. Então fica aí, eu acho que para todo mundo, a dica para mim, a lição de me cuidar, me proteger mais do que a gente já faz, e só tenho a agradecer ao doutor pelas dicas e você, Sérgio, pelo acolhimento novamente da Rádio Justiça num caso atípico que ocorreu comigo.
Doutor José Antônio Milagre, rapidamente então, a pessoa teve o celular furtado, roubado ou foi de um tipo de atuação que a doutora Ana Brucanello foi vítima, ela deve fazer o que imediatamente? Imediatamente ligar na operadora e solicitar a troca do número para um novo chip. Isso nós afastamos a possibilidade de um uso indevido de um WhatsApp, de uma rede social, de um acesso bancário e assim por diante. Também, imediatamente, você pode ligar na operadora e solicitar o bloqueio, o ingresso do celular na lista de dispositivos furtados. A partir do seu e-mail, atrelado ao seu número, eles vão fazer o bloqueio. Se você tiver algum aplicativo de exclusão remota, é muito importante acioná-lo, ou de geolocalização. É muito importante publicizar nas redes sociais que teve equipamento furtado ou chip clonado, caso alguém receba alguma mensagem, algum pedido de empréstimo ou algum comunicado que não entre nesta conversa, se trata de um golpe. E, sem dúvida alguma, registrar essa ocorrência, né, para que seja caracterizado que você perdeu seu ativo com dados, evitando aí alguma responsabilidade futura, alguém se passando por você para gerar algum constrangimento e o uso indevido dos seus dados pessoais. Registrando a ocorrência, pode-se pedir também à autoridade que diligencie até a operadora ou o aplicativo, eventual aplicativo em que teve a fraude, para que se forneça os dados. E lembrando, como a doutora bem colocou, caso tenha sido vítima de uma fraude financeira, junte todas essas provas, faça um contato extrajudicial com hoje. Existe um entendimento majoritário no sentido que ele deve reparar a vítima, restaurar o status da vítima, considerando ser uma atividade de risco, e o banco, caso ele prove a culpa exclusiva da vítima, ele não vai reparar, mas na grande maioria dos casos, ele vem restituindo a vítima, para que ela não amargure esse prejuízo. Tudo tem que ser feito rapidamente, produzido provas, para que nós evitemos danos maiores e que as vítimas possam recuperar o seu dinheiro eventualmente transferido por um fraudador. Muito bem, conversamos sobre as consequências do furto ou roubo de celular. Como você, ouvinte, que for vítima desse tipo de crime, tem que agir. E tivemos a participação de uma vítima deste crime em São Paulo, a doutora Ana Brucanello, advogada e especialista em direito de família. Doutora Ana, obrigado por compartilhar conosco essa experiência e ajudar também a outros ouvintes a se protegerem. Obrigada a vocês, fica aqui meu abraço, bom dia. Doutor José Antônio Milagre, muito obrigado também pelos esclarecimentos mais uma vez. Eu que agradeço a doutora Ana, minha colega, pela importante contribuição, a você, Sérgio, e a todos os ouvintes da Rádio Justiça. Revista Justiça. Agora 8h58, vamos para o intervalo, já tem a edição da hora e na volta da edição da hora teremos a participação do Dr. Roberto Liviano no quadro Compreender Direito Não, Ética e Justiça depois do intervalo. Até já. Estamos apresentando Revista Justiça.